Grande do Sul, na verdade a gente fala da Grande Porto Alegre aqui em Canoas, mas não é um frio de renguear Cusco, não. Essa é uma época em que o frio, ele vem e permanece. Não é o que está acontecendo. Vem chuva, parece que vai mudar o tempo, volta o sol, vem a chuva de novo, amanhã parece que vem a chuva de novo, tomara que não venha. Hoje, o Luiz, lá das bolas Atucci, né, que é lá de Mussum, né? E ele estava me dizendo, é terrível o cenário, né? 70%, 80% da população atingida. Quer dizer, é muito triste. Mussum, Roca Salles, Encantado, e estão precisando de tudo lá, né? Produto de higiene, limpeza, tudo. Roupa de cama, madeira, tijolo, o que você puder doar para aquele pessoal da região. Entra na internet aí, é muito simples, tem como depositar dinheiro também, tem uma associação que está arrecadando. É muito triste o que acontece, Rio Grande afora. Agora, nós estávamos precisando de chuva, mas não de toda a chuva do planeta, né? Tem alguns lugares que bateu o recorde histórico de volume de água. O rio Taquari transbordou e alagou a região inteira. Então, um negócio assustador. O rio dos Sinos aqui também, né? Ainda está subindo, quer dizer, sobe em função da ação dos ventos, da ação das águas, e vamos ser solidários, além do tal do Covid-19. Bom, hoje tivemos definições importantes, mas não definitivas. Senhora Laur Veríssimo, professor Roberto Tits, importantes e não definitivas significa dizer que avançou 70%, 80%, né? A gente tem que continuar respeitando as regras, analisando o contexto todo, mas o que se depreende é mais ou menos o que me perguntou o Bogado há pouco aí, a Laure, professor Roberto Tits, um representando o Internacional, outro representando o Grêmio, mas acima de tudo representando o bom senso, né? Que é o que tem que imperar nessa hora. Nós sabemos que tendo coletivo as ganhas, porque antigamente, na época do que o Lauro Veríssimo era guria ainda, viu, professor? Faz uns 70 anos, mais ou menos, se dizia treino a pronto. Verdade. Que é o coletivo em ritmo de jogo. Pode fazer o que quiser. Mas se lesionar alguém, azar. Nós temos que ir às ganhas, porque o adversário é muito forte. E o adversário do Inter é o Grêmio e do Grêmio é o Inter. Só isso, é Grenal. Nunca avisavam pro Tovar que era treino a pronto, né? Eu tô querendo dizer pro Tovar tirar o pé, não dá, né? Não existe. O Figueiredo não dividir, não saltar com o cotovelo aberto, também não dá. Então, não, se bem que isso do cotovelo é puro folclore, né? Isso nunca diz. Claro. Os caras que beijavam o braço dele. O Figueiredo, sempre que dá entrevista, ele disse que os caras que cabeceavam o cotovelo dele. Era uma referência. O Palia, o Tarcísio. O Edu, aquela no Beira-Rio, que ele foi na pista atlética, aquela de Areião. Depois ele jogou no Inter, né? Sim. Sabe que eu tomei trago com o Edu em Xangri-Lá. Não sabia. Não, trago não sabias que tu bebia. Mineral. Não sabias que tu bebia. Isso é problema particular. Não, eu não sabia, só fiz Tu quer entrar agora na minha vida particular? Não é tu que não fala da tua vida particular? Em casa tá tudo bem. Tá tudo bem. Que beleza. Eu fiz só uma frase solta. Tá certo. Ele já tá nervoso, porque daqui a 2 semanas tem Grenal, já tá nervoso. E outra... Não, pior é que ele corneteia. Como é que tu tá chamando o cara que se submete às determinações das autoridades em relação ao Covid-19? Melado ou meloso? Como é que chama? Não, tem um meloso da praça, que dá uma volta e meia na quadra para dar opinião, e o meloso uma hora resolveu atacar. Agora voltou atrás. Agora mas é um negócio impressionante. Mas, de qualquer forma, a gente pode dar opinião, e nessa época não tem como dar uma opinião definitiva. Então, o sujeito vai enredando, e eu procuro ser direto nas minhas opiniões, o que eu acho, eu digo. E teve um momento que não tinha mesmo condições de ter futebol. Mas eu acho que agora a curva só pode cair, né? Porque subir mais não vai subir. E não tem verdade, né, Rec? Nós estamos passando por um período que... Boa noite, antes de mais nada, para todo mundo, mas nós estamos passando num período em que tudo é achismo, né? Tudo é tentativa e erro, tudo é bom senso. Eu sou daquele time que digo que eu não vou dizer, eu avisei, porque ninguém sabe o que está acontecendo. É óbvio que todo mundo está fazendo melhor e todo mundo está preservando, sobretudo e primeiramente, a vida humana, né? Do que o esporte, ou que da tão discutida economia. Entende-se isso. Agora, nós temos uma situação
que não precisa ir muito longe para já começar a gerar algumas dúvidas. Por exemplo, segunda-feira nós vamos começar os coletivos em Porto Alegre. Segundo a normativa do governo estadual, 2 semanas de bandeira vermelha, automaticamente a terceira não pode ser de outra cor. Ou seja, dia 24 não tem Grenal em Porto Alegre. Quer dizer, você começa a treinar coletivo... Ou vai ter Grenal com bandeira vermelha. Só que daí vai ter que botar uma bandeira azul no meio, porque senão vai dar confusão. Né? Ou vai jogar numa outra praça, porque se jogar em, sei lá, em São Leopoldo e Novo Hamburgo sem ninguém no estádio, é a mesma coisa que jogar no Beira-Rio ou na Arena sem torcida também, né? Pior é que Bento está assim, Caxias está assim, Pelotas está assim, Novo Hamburgo está assim, São Leopoldo está assim. Não, e a única Justamente as praças onde haveria jogo. E REC, aí mais uma... Daqui a pouco vão jogar em Criciúma mesmo. Eu não vou dizer que é incoerência, porque não é incoerência. Como eu disse, as pessoas estão tentando acertar. Mas a única praça que pode se jogar, que é bandeira laranja, é Ijuí. E Ijuí não é uma praça que foi pré-definida como local de jogo. Quer dizer, então tentando acertar ou errar, mas tem muitas dúvidas no meio e certamente isso vai dar muito... Vai ser um debate árduo nas próximas 2 semanas. Bom, uma outra situação, né, que a gente tem que analisar... Cada boa noite, quando puder. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite, Roberto. Isso é muito cafona, esse negócio, cara. Não importa. Boa noite. Isso é já tinha falado antes, Deixa eu colocar. Já tinha me atropelado eu não sou meloso, eu não sou meloso, mas eu uso. Essa aqui é uma máscara, lá em Lagoa Vermelha chamam de máscara. Antes que tu diga que é calcinha, isso é uma máscara. É uma máscara gay. Tá mais pra... Não. O Figueiredo deixava o cotovelo, mas não era mascarado. Não, é verdade. Não, mas eu preciso usar máscara, minha cunhada, querida minha cunhada. Bota a máscara aí, bota a máscara. Simone Dias me deu. Bota aí, dá um bom exemplo aí. Aí. Então abre a câmera aí, ó. Abre a câmera, porque além da máscara eu tenho o meu álcool gel. Não vou mostrar a marca. Eu tenho álcool gel. É a minha máscara. Eu tenho álcool gel do Requito. Pode tirar a máscara, né? Já está começando a embaçar meu óculos. Os caras já acharam que ficou melhor. Agora aqui, Roberto, nesse ambiente tem pessoas que não podem usar máscara, porque falta tecido, né? Falta. Mas daí tem uma senhora que providencia. Mas deixa eu só colocar o seguinte. Eu só queria avisar que o programa já começou. Isso. Não, mas para ponderar o seguinte, com todo o respeito, agora me parece contraditório que há 3 semanas não tínhamos condições de treino. Agora, quando está num crescimento de casos e mortes... Mas é que é tudo jogado para frente. Pois mas não. Porque se não começar, os clubes quebram todos. Tá bom, mas então por que não foi há 3 semanas, quando estava muito mais tranquilo? Então, eu vou te dar um caso que é pior do que o Brasil, tá? O Brasil é o pior, quem sabe, do mundo, acho, agora, né? Nesse momento, México, Brasil... mas na proporcionalidade da população não é tão... Eu estou falando no momento, não na história toda, desde o princípio. O Brasil, na proporcionalidade, não fica nem atrás nem na frente, fica no mesmo nível. No mesmo patamar. E mesmo que a situação permaneça instável, o Brasil não vai ficar muito assim, prejudicado na estatística. E o Sul tem o inverno chegando, né? Só que tudo tem que ser jogado para frente para poder começar o campeonato. Veja o que fez a Libertadores da América. O primeiro país que vai voltar é o Uruguai no começo de agosto. Nenhum outro, e são 10 países. Não é só a fronteira. Eles não estão nem treinando. Não tem jogo no país deles. Tem jogo na Europa, tem jogo na África, tem jogo na Ásia, tem jogo em tudo que é lugar, no Brasil. Mas no Uruguai não tem, na Argentina não tem. E olha, países que não tem nada de caso, quase. O Uruguai está bem. A Argentina também. O Uruguai principalmente. O Uruguai é o melhor na América do Sul, né? Pois é, mas aí é o seguinte... A Libertadores foi marcada para o dia 15 de setembro. E aí o que fizeram, para não dizer que não vai dar tanto acúmulo de países que nem sequer estão treinando? Jogaram a Sul-Americana para outubro. Sempre na iminência e na crença que a curva vai descender. Por quê? Porque tem que marcar. Se eu for vender esse casaco, eu tenho que botar preço no casaco. E ele tem que existir. O futebol tem que existir para patrocinador se interessar, para o sujeito trabalhar. Vejam o caso de Grêmio de Internacional. Final do ano. Já tem postergação de contrato. De jogadores que nem se sabe se vão ficar. Musto, Rodinei, D'Alessandro, Thiago Neves. O único que é 100% convicção, que vai ficar mais um pouco, é o Diego Souza. E o Musto. Mas se o Dourado der certo com a crise que está o Internacional...
devendo 316 milhões a curto prazo, fora o alho. Meu Deus do céu. Fora o alho, porque tem o ano. Isso aí era até 2019. Periga fechar o ano com 400 milhões de déficit internacional a curto prazo. E o segundo motivo... E agora não é porque está incluído o estádio na história, porque o Inter fala que o terceiro, quarto do ranking, dos piores, os que devem mais, o Inter alega que tem 300 e poucos milhões do estádio, ok. Outra alegação do presidente do Internacional, que também é válida, que a gente tem que ponderar, é que o Inter tenha, quem sabe, o maior patrimônio entre os clubes brasileiros. É uma localização central, o Inter agora ganhou não sei quantos hectares lá, em Guaíba. O Internacional tem um patrimônio invejável, um estádio de duas Copas de Copa do Mundo, né? Duas não, o outro foi o Eucaliptus. Bom, mas o Internacional, ele tem convicção que pode pagar, só que a dívida de curto prazo do Internacional ela é sufocante. Então, pondera-se pelo patrimônio, ok. Pondera-se que tem o estádio embutido na contabilização, né, para efeitos de divulgação de dados, ok, tudo certo, está tudo feito dentro da legalidade, só que tem que diminuir custo. E agora está difícil. O Inter teve que renovar com o Rodinei, vai ter que renovar com o Musto, já ampliou o contrato do D'Alessandro, porque o campeonato termina no final de fevereiro. É tudo mais custo, e empurrar mais para frente. Então, quanto mais demorar, pior. Não, e não tem mais data, né, Rec? Não tem mais data. Já estamos no ano que vem. Já estamos em janeiro e fevereiro. Porque os clubes não quiseram. Os clubes não quiseram abrir mão de um pedaço do faturamento porque eles estão com a água no pescoço. E um dos protagonistas foi o presidente do Grêmio. Já de cara, o presidente Romildo disse, nós vamos jogar a competição nos moldes que ela está estabelecida, aconteça o que acontecer. Mas nem Jesus Cristo pode, porque daqui a pouco começa e para. Tomara que não, até vou me benzer aqui, né? Não, mas, o Campeonato Carioca com sério risco de parar depois de ter essa final de um turno. Quer dizer, isso me parece muito, muito mais pesado do que qualquer outra coisa. E eu, particularmente, estou sendo cético. Eu duvido que aqui no Rio Grande do Sul se tenha condições de jogar futebol na próxima semana ou nas próximas semanas. Não, ninguém duas semanas, sabe, daqui 2 semanas. Não, mas o treino. É? O treino, o treino já é começa um jogo. segunda-feira. É um mini-jogo. E aí, em seguida, já tem um jogo. Mas envolve menos pessoas. Todos os times atestaram um outro jogador, inclusive Grêmio e Inter. Hoje a Chapecoense apareceu também. Tá, mas aí está o detalhe. Mas aí o detalhe, o Inter, particularmente, foram 4 atletas que estão positivos, Lucas. E não tinha nem treino. Não tinha treino. Agora, imagina com treino. Pois é, aí que está. O imagina, o risco é que intriga. Porque no Rio voltou o jogo e não aumentaram os casos. Por enquanto, né? O jogo foi ontem, né? Tem isso. Por enquanto, não é assim que vai se analisar. Não. Agora, nós temos um agravante. Aí é que eu estou dizendo. Tudo vai se medindo. Nós temos um agravante. O Rio de Janeiro, a temperatura é muito mais agradável para uma gripe. E quando eu falo gripe, eu não estou sendo irônico, a gripezinha do nosso presidente. Eu estou falando de qualquer tipo de gripe de vírus. Principalmente, quem é que são os mais atingidos? A região sul do país. Mas nem os dirigentes sabem o que podem e o que querem fazer. Eu como sempre, né, eu sou o gremista que mais gera polêmica para o lado do próprio Grêmio, né? O próprio presidente do Grêmio, né, ele quer o futebol, ele quis ir a Santa Catarina, mas ele não quer o treinador dele aqui porque é grupo de risco. Mas só um pouquinho. O vírus só pega fulano e beltrano, ciclano não pega? Como funciona isso? Porque se fosse a Santa Catarina que dava para treinar, já tinha uma logística para o Renato dar treino lá. Quer dizer, lá o Renato podia dar treino. Aqui não. Aqui em Porto Alegre não pode. E ele que foi contemplado, o presidente foi contemplado, foi premiado com a Covid-19. Então é difícil. Me parece contraditório esse sentido. Há 3 semanas, quando a situação era muito mais tranquila aqui no Rio Grande do Sul, muito mais tranquila em Porto Alegre, não podia jogar futebol. Agora, do nada, se libera o treino pronto, se libera o jogo. É um risco muito grande. Eu penso que é algo inconsequente, mas é uma opinião pessoal. Não estou desejando que o futebol não volte, absolutamente não é isso. Mas também não consigo ver essa diferença do futebol, que é entretenimento, sim, é entretenimento. Mas também é profissional. Agora, qual é a diferença de todo outro
economia, né? leque de... Não, o futebol é um setor importante da economia que mexe muita gente. Agora, um jogo de futebol, assim, lembrando, né? Um jogo de futebol, mesmo sem torcida, ele envolve de 200 a 300 pessoas. E aí, não é só o Renato, vamos continuar com o exemplo do Renato na Casa Mata, que é grupo de risco, o próprio presidente do Grêmio é grupo de risco, tanto que pegou, né? O vírus. Quando você... Valeu a pressão, isso gaúcho, é certo, né? Valeu a pressão. Valeu a pressão. Vamos pegar o exemplo de um gaúcho, por exemplo, o Jean-Pierre, né, que mora em Porto Alegre, tem a família em Porto Alegre. O Jean-Pierre, por exemplo, ele vai sair dali, mesmo não sendo de um jogo de contato, ele vai para a casa dele e lá vai ter a família dele, que certamente pode ter alguém de risco, ou pelo menos mais velho, um pai, uma mãe, um familiar, enfim, que não vai acontecer, não vou nem prever o que eu estou querendo prever, mas o risco para a saúde da cidade é o mesmo, não é só o Jean-Pierre, é a família do Jean-Pierre, é qualquer uma das 200 pessoas que estavam no estádio envolvidas, porque tem o rapaz do uniforme, tem o rapaz... E não preciso dizer, todo mundo sabe o quanto que se envolve de profissional num jogo de futebol. É uma decisão que se tomou certamente porque não tem mais data, e eu concordo. Lá em março, fevereiro, março, quando se falava que iria parar, e de fato parou em março, mas que iria parar, se dizia, Rec, tu lembra disso, que o pico seria em março, abril. Abril seria o pico, e de fato não foi. E que bom que parou lá, porque se não tivesse parado lá, teria sido um horror aqui o sul do país. A quantidade de casos envolvidos com isso. Eu falei, professor... E hoje está pior do que março, só para encerrar eu concordo. Hoje está pior do que março. Olha complexo. Olha o que aconteceu em Santa Catarina, eu falei en passant aqui da Chapecoense, são 19 casos. E a Chapecoense jogou contra o Avaí e ganhou de 2-0. Olha aqui, ó. O resultado dos testes de Covid-19 entre jogadores e funcionários. Nós vamos conversar com o zagueiro Iago aqui. Divulgou o resultado dos testes de Covid-19 entre jogadores e funcionários realizado na terça, véspera da partida contra o Avaí, pelo campeonato catarinense. O jogo saiu ainda. Mas aí... o resultado saiu só agora? Mas aí, o clube confirmou casos positivos... Não, mas por que saiu só agora? Entre jogadores e comissão técnica. Na nota não consta o número de infectados e a identidade dos profissionais foi preservada. A diretoria da Chapecoense revelou que todos que testaram positivo já estão cumprindo o isolamento social. Contudo... Não comemoraram os 2 gols? Pois é. Não, mas não. Isso eu não aceito isso. Esse protocolo que é para ser seguro, é criado para tu receber o resultado uma semana depois, estão de brincadeira. Olha aqui, ó. Isso é um desrespeito à vida, ao profissional, à pessoa. A Chapecoense, até para a gente não especular, deixa eu ler todo o conteúdo aqui. Chapecoense alega que os que estão contaminados não participaram do jogo. Mas eles não declinam o nome. Mas estavam no e eles não declinam o nome. Já vou chegar lá. Deixa eu só para... Eu também estou pegando aqui, porque meu amigo Marcos Feijó, que é narrador lá de Chapecó, me mandou hoje, no final do meu programa lá da Rádio Grenal, e eu só li a manchete. Né? E acabei não lendo o conteúdo, por isso que eu até interrompi o professor aqui. Ó. A Chapecoense não revelou se estes participaram do clássico contra o Avaí. Uma hora dizem que sim, outra hora dizem que não. A reportagem da Gazeta Esportiva tentou entrar em contato com a assessoria da equipe, mas não obteve retorno. Aí eles mandaram uma nota oficial. Não quiseram dar entrevista. Próximo desafio é domingo, partida de volta das quartas de final. Como é que vai jogar sem... Não, vão testar no sábado para pegar o resultado na outra. Se fala em 13 dos jogadores e mais 6 da comissão. Mas vamos lá para a nota. Depois a gente já disseca isso aqui. A Associação Chapecoense de Futebol, por meio da sua diretoria e do departamento médico, informa que, após a divulgação do resultado dos testes realizados na terça-feira, a fim de cumprir uma exigência da Prefeitura de Florianópolis, alguns integrantes da comissão técnica e do elenco alviverde testaram positivo para o Covid-19. Diante dos diagnósticos, todos os profissionais foram prontamente afastados para cumprir o período de quarentena. Quer dizer, tocaram 2-0 no Avaí com um time misto, então.
ou com o time suplente. Tem 50 profissionais lá? Olha, tendo em vista o confronto com o Avaí no próximo domingo, dia 12, o clube reitera que todos os atletas e profissionais da comissão técnica que integrarão a delegação na viagem para a capital catarinense tiveram seus resultados negativados e estão aptos para o duelo. A fim de garantir a segurança de todos, o clube optou por realizar uma nova bateria de testes na tarde desta sexta-feira, em todos os relacionados para a viagem. Bom, então fica fácil. Os que estão positivados não vão entrar em campo domingo. Então você sabe quem é. Já sabe quem é. Agora, esses caras não podem ter transmitido para os bancários que vão jogar domingo? Eles não estavam no mesmo ambiente? Não. Isso é incoerente. Desculpe, mas é irresponsabilidade. E ficou fácil de saber quem é que está Quem é que, positivado, claro, né? Não vai jogar no próximo jogo. Domingo, né? Tá, eu até estou lendo mais notícias aqui. Agora, tem uma dúvida, se são 13 mais a comissão... Mas não importa, pode ser ou um 13 só. no total. Pode ser um só. Por isso que a gente vai entrevistar aqui o Iago para tirar essa dúvida, para não ficar tateando. Mas aí essa pergunta nós vamos fazer para o zagueiro da Chapecoense. Ele não vai poder responder. Mas qual é o time que vai entrar em campo? Mas ele não vai poder responder. A ou B? Ele não vai responder, ele vai botar no colo da direção, né? Ele já vem orientado, ó, tu não toca no assunto. E me diz uma coisa, Nós vamos tentar. O camisa 10 lá do time não vai jogar no próximo jogo? Não vai jogar. Assim? Não vai jogar porque ele estava bem no jogo passado. Não, ele tá com calo, ele criou um calo antes do domingo e não vai jogar no domingo. Cravada. Realmente a situação, ela é curiosa, preocupante, complicada e pode embasar todos os outros campeonatos. E vamos voltar à província aqui, o Internacional teve 4. Teve um dia que não treinaram 10. Tá, e agora estão e aí o Inter... Estão na quarentena, que não terminou ainda. Né? Aí semana que vem volta, esses 4 voltarão. Esses aí já estão livres. Teoricamente. E desses 4 não pode ter proliferado para os outros? É inconsequente, não reúne as menores condições de se praticar Porque futebol, apesar do futebol ser uma economia, a gente tem que se preocupar com as equipes de futebol, mas como a gente tem que se preocupar com o padeiro da esquina do Beira-Rio, com o açougueiro... Aí está a reação da sociedade. Existe uma diferença muito grande. Quando tu vai a um supermercado, e eu penso que pela quantidade, pelo tempo que se ficou... de fato, nós temos que pensar em protocolos mais qualificados, porque a economia está sofrendo. A gente entende isso. Mas quando vai num supermercado, que tu tem ali a medição, que tu tem a proteção, que tu guarda uma certa distância, e mesmo assim se questiona por que no supermercado pode e no cabeleireiro não pode, por exemplo, que não é o tema do programa, mas fica aqui a reflexão. No futebol, o contato é direto. Não existe maneira de criar distanciamento social. Não existe meia distância. Jogo de futebol, não existe. Ainda mais Grenal. O cara que vai te servir o fiambre, ele está atrás do balcão. Quer dizer, tem um distanciamento ao natural. Tem uma proteção. Proteção, que está de máscara. Agora, imagina né, na situação pontual da Chapecoense. Deu 2-0. Não comemoraram se abraçando os gols? Duvido que não. Eu não vi, mas duvido que não. E nunca vai se saber o número exato, né? Não, claro que não. Já se especulou 19, depois já baixou para 13, depois já se falou em 8. Eles vão omitir. Se perguntares para o Iago hoje, ele vai vir bem orientado. Pois é, não falei com o professor, não posso responder. Eu vou mandar uma mensagem para o meu amigo narrador aqui, vou perguntar quantos, só isso. Já voltamos. Acho que o problema era no aparelho, então, do Felipe Assunção. O Maurício já me disse aqui, eu sei que está no ar, estou falando para quem está nos assistindo, o senhor Maurício Freitas. Está falando no meu ouvido aqui, está no ar, mas parece que não me conhece, né? É a naturalidade do programa. Bom, mas aí é o seguinte... Mas diz aí, talvez... O Maurício disse que pode me mandar o print da abertura, então, de repente, era um problema do Facebook do Felipe Assunção. Mas se por acaso você também teve o mesmo problema, já está no ar no Facebook. Uma vez Felipe Assunção pagou a conta dele lá para... daqui a pouco. Tem que ver se o REC não é fake também, porque andaram derrubando página do Facebook, né? Bom, tem que ver. Daqui a pouco o REC é fake, acha que está no ar e não está, né? Fake ou é feio, enfim. Aqui, ó, o Felipe Assunção já respondeu, ok, estou assistindo. Ó, viu? Pagou a conta, viu? Agora ligaram. Eu estou brincando com o Maurício aqui, estou brincando no ar. Fica à vontade. Pô, mas o Felipe mandou o recado aqui, pô. Roberto, não, mas ele está errado. Roberto, vamos sair nós dois. Até porque hoje tem o Renato, né? O Renato vai estar aqui, vai estar o Jefferson. Hoje. Aí nós podemos ir embora. Eu antes ia falar de um outro assunto. Claro que a gente brinca aqui, porque é para ir tocando, porque a coisa é estressante mesmo.
esse momento que nós estamos vivendo tem que levar meio que na flauta, porque senão o cara explode. Né? Olha só a situação do Ronaldinho Gaúcho, né? Entraram com um recurso, negado o recurso. O que de tão grave tem? Só aumenta a onda isso aí, né? O que de tão grave tem? Fica difícil opinar, né? Porque não tem esse conhecimento do procedimento. É especulação. Mas quem pega passaporte falso sabe que está arriscando o pior. Não, mas não é, aí, mas né? não é falso. Esse é o problema, né? Não é pegar um passaporte falso. Um passaporte produzido. É pior ainda. Muito pior. Produzido para algum efeito. E começa com falsificação de documento público, né? E aí, o REC, a gente vê a história desse menino, né? O Ronaldinho, talvez, com absoluta certeza, eu, pelo menos, não vi Cristiano Ronaldo nem Messi ao vivo, embora o Messi passou por aqui. Mas o Ronaldinho, sem dúvida, foi o maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida, e da minha geração para baixo, dificilmente alguém jogou mais bola que o Ronaldinho. E aí eu não estou falando de clubismo, não estou falando de nada, realmente a gente sabe que ele era um craque. Esse menino tinha uma história no Rio Grande do Sul, cresceu, tem uma estátua do Renato, ele podia ter uma estátua do lado, do mesmo jeito que o Fernandão tem no Inter, e que nós falamos aqui, poderia ter tranquilamente o Figueroa também do lado. E olha a vida desse menino. Tem tamanho para estátua. Futebol, né? Não tamanho, futebol. Quando ele estava no auge, eu fazia muitas viagens, tá? O Ronaldinho Gaúcho, a lateral dos prédios, assim, no Japão, onde ia ser realizado o Mundial de 2002, muito antes, já tinha lá Ronaldinho pintado de corpo inteiro, de cima a baixo. Era uma coisa espetacular, a gente via aquilo, que orgulho esse cara e tal. E agora está em uma situação constrangedora, né? Já vai para 4 meses. Abril, né? Maio, junho, julho, agosto. Vai para 4 meses. A vida dele se tornou constrangedora, é isso que eu quero dizer. Nos últimos anos, né? Não é um fato isolado. Não estou falando de futebol, né? Não, falando da vida. Foi em março, ele passou. Eu ia dizer que eles já fecharam 4 meses. 4 meses. Vai para 5 meses. Já fecharam 4 meses. Até porque o Wiltor Mombach na coincidiu com o Covid-19. Foi um pouquinho antes, aliás. Foi um pouquinho antes. A gente estava até falando do Ronaldinho, até depois a gente brincava, nem é mais assunto. Exatamente. O Wiltor Mombach botou na coluna no Correio do Povo essa semana. Fecharam 120 dias. Mas hoje a notícia se atualiza, porque foi negado o pedido, então vai aumentar o período da reclusão. É um negócio. Cada vez diminui mais o argumento para a soltura. E quando a gente fala no Ronaldinho, né, vamos trazer para o lado do Inter também, nós tivemos alguns dos maiores jogadores do mundo jogando aqui, né? Os colorados aí mais jovens talvez não tenham visto, com certeza nós aqui vimos. O que jogava o Rubem Paz, que era um craque absurdo. Sabella no Grêmio, Denner, muitos não viram o Denner jogar. Ronaldinho Gaúcho, o D'Alessandro eu coloco nesse time. O outro que nós não falamos aqui, que eu penso que é uma heresia não colocar, o Falcão. Paulo César, que hoje é Carpegiani. César que é. Eu estava falando dos camisa 10, aí entraria o Carpegiani, o Caju é tricampeão mundial ao lado do Pelé, né, campeão do mundo com o Grêmio. Nós tivemos um privilégio no Rio Grande do Sul de ver alguns craques, dos maiores... Mário Sérgio, né? Mário Sérgio. O Mário Sérgio jogou muito. Em 79, eu dizia isso, os caras rindo da minha cara. O outro que volta e meia, eu penso que também se esqueça muito dele, o Jair, que jogava bola por isso. Jair, mas era 8, né? Eu tava nos 10. Eu estou botando quem joga no meio. Jair. Não, mas aí nós vamos ter craque até não querer mais. Nós começamos falando do Ronaldinho para lamentar a situação, né? Que um cracaço como esse esteja enredado. E o pior é o seguinte, é só a ponta do iceberg, né? Eu estou dizendo não em relação ao Paraguai, em relação a outros casos que vão estourar. O Ronaldinho se envolveu em muita encrenca por tabela, sem saber que estava sendo envolvido. Até porque ele nunca foi ele que administrou a própria vida. Bom, ele tinha um orientador ao lado dele, né? É que ele acabou ficando dentro de uma bolha, né? Quem conhece minimamente sabe que ele ficou dentro de uma bolha. Essa história do meio ambiente aí também. E essa história, sabe que aí os caras vão dizer assim, tem muita inveja e tal. Quando a gente fala de pessoas famosas, sempre veio o argumento da inveja. O Renato é inveja. A gente não pode ter uma ponderação adequada porque é inveja. Uma vez, eu sempre cito aqui o Emílio Papaléu, meu amigo, né, desembargador, disse, tu tá com inveja do Falcão. Sempre se usa esse tipo de argumento.
Por quê? Porque as pessoas são famosérrimas e parece que são inatacáveis. Ou não se pode comentar a respeito. Se pode comentar a respeito, com educação, com ponderação. Né? O Ronaldinho, que se dizia na época, esse é um bom vivan, está aproveitando a vida. Mas fica a lição, né? Aproveitem a vida, mas se cercando bem de informações, de documentos. Olha, tem gente que Na não... dúvida não faz, né? O cara não paga IPTU de 500 troços, vai perder todo o patrimônio que fez. Não, mas aí que está o detalhe. Nesse sentido, pontualmente, eu quero colocar uma situação pontual. O Ronaldinho, ele vivia numa bolha. Nunca foi ele que administrou a vida dele. Dizendo. E eu fico à vontade para dizer para vocês, porque aquele onde era o Instituto Ronaldinho Gaúcho, na Zona Sul de Porto Alegre, aquela área física, fui eu que vendi para eles, para a família. Ele jogava no Barcelona. Não era ele que sequer assinava a chiquita para pagar. Tudo procuração. Tudo o pessoal da família que fazia. Então, ele estava numa bolha. Ele não tem, e por isso, é a minha opinião pessoal, não tem que defendê-lo, e não tem o menor interesse em defendê-lo, absolutamente. Mas não é ele, o problema não é ele. Ele sempre esteve numa bolha e as decisões dele, vocês do outro lado sabem que não passa por ele. Ele estava fechadinho com o Grêmio, as caixas de som, maior corneta até hoje, ele estava fechadinho, era o desejo dele. Ficou? Não. Por que ele não ficou? Pois é, ele é rico sem saúde financeira. Porque a saúde financeira... Já não sei mais se ele é rico, né? Não. Já não sei mais se ele é rico. Ele, com certeza, ele era uma pessoa... Eu não sei se a palavra... Bilionária. Que significa a palavra rico, exatamente isso. Agora tem uma coisa, né? É a frase mais certa que tem. Dinheiro não aceita desaforo. O Adriano Imperador ganhou rios de dinheiro. E está toda hora tendo que diminuir o patrimônio. Vai diminuindo. Mas o Romário, a política salvou ele. Não, mas o Imperador... O Romário, o problema dele era as mulheres. Mas o Imperador até chegou num ponto que, a mim, parece que foi uma decisão dele. Não quero mais essa vida, quero voltar para a minha origem, ter uma vida mais tranquilinha, vou viver de outra forma. Queria viver simplesinho. Exatamente. Ele largou, ele virou... Era outro que tinha uma carreira pela frente maravilhosa. Jogadoraço. E agora, claro, problema de saúde e tal, né? Depois afetou. Obviamente não tem mais como voltar. Cabeça de gado lá em Lagoa Vermelha. Quisera eu ter umas cabecinhas. Para de dar dinheiro para a igreja e foi na Ademir. Quisera eu ter umas cabecinhas de gado. Roberto, chorando, é bonito. Dinheiro para a igreja eu dou com critério. No mole, não. Vamos trabalhar. Te preocupa esse endividamento do Internacional a curto prazo ou o futebol acaba se reinventando e se dá um jeito? O Cruzeiro não deu um jeito. O detalhe é o seguinte, que essa pandemia, obviamente, ninguém esperava por ela, isso aí acabou acentuando a situação delicada do Internacional. Mas me parece que houve uma falta de melhor planejamento ali atrás, né? Uma direção que está fechando o 4º ano e que não soube ter um melhor aproveitamento das suas categorias de base, deixando para fazer só no ano de 2020, no ano que nós estamos agora. Se tivesse investido mais nas categorias de base, com certeza estaria numa situação bem melhor. E se não tivesse errado tanto nessas contratações que fez aí, pacotes de laterais esquerdo, pacotes de laterais direito. Você viu a publicação que eu fiz hoje no Instagram, no Twitter e no Facebook? Não, desculpa, mas não. O Felipe Luiz é um caso à parte que recebe o Purfa dele lá, que eu não sei que acerto ele tem com o Flamengo. Mas depois, os outros 5 na sequência, afora Felipe Luiz, de 5, o Inter tem 2 laterais esquerdos entre os mais caros do Brasil, sendo que nenhum dos 2 é utilizado. O Inter paga metade para ele não jogar, ou jogar de vez em quando no Bahia, na meia, e o outro é o 3º lateral esquerdo do elenco. Nonato. Não. O Natanael. Natanael, desculpa. De 5, 2 são do Internacional. E nem utilizados são. E olha, eu não sei se entre os 10 não entra o Wendel também. E aí eu te pergunto... E nem vou falar do Moisés, que o Internacional é dono de 30% e veio do Bahia e o Inter teve que botar algum para tirar. Mas vamos falar só desses 2 que não jogam no Internacional. E não tem a menor condição de jogar. E aí eu pergunto o seguinte, Natanael e o Wendel são superiores aos guris que tem no Internacional? Não, o Eric está indo para o Al Ain e o que se diz... Deve ser ruim, né?
o Gilmar Veloz disse o seguinte, claro que lá se joga um futebol quase amador. Tudo bem. Mas estão crescendo. E lá nos Emirados Árabes, ele, se for naturalizado, a tendência é que ele jogue Na seleção. na seleção. Mas é o que eu digo, ele é inferior ao Wendel, ao Não é. Nathanael. Eu tenho dito... Mas que seja inferior. Mas daí custa o quê? Nada. É da Vai base. custar cinquentinha. Mas não é mais do que não custar nada. É a perspectiva Isso. e possibilidade de venda. É. Porque O Fernandão não rendeu o grande nada pro problema do Internacional. Inter... O grande Que era o pro- grande Fernandão. Rendeu tudo, e mais um pouco. Mas eu estou dizendo em termos de dinheiro, Alex saiu barato. O Yarley, o presidente Pífero, naquela truculência dele, eu estou dizendo isso agora, não é por ser oportunista, depois de tudo que ocorreu, eu dizia na época. Porque tem muito colega que recebia perguntinha pronta quando o Pífero ia lá para dar entrevista no mesmo veículo sempre, no mesmo programa sempre. A única rádio que ele vai? E aí agora dão-lhe pau, e dão-lhe pau, e dão-lhe pau. Aí acho covardia. Então eu estou dizendo agora, porque eu nem me dava com o Pífero, ele não vinha aqui e tal, não veio aqui num debate, e até o argumento é uma das coisas mais idiotas que eu vi, até falei para o meu amigo Cabeleira, não sei se foi ele que fez a nota, o jurídico que fez, que eu não tinha imparcialidade para apresentar um debate, que era ele, se não me engano, era contra o próprio Marcelo Medeiros. Aí o Marcelo ficou o programa inteiro. Se não me engano, era ele versus Marcelo. Era isso sim, era isso sim. Aí, hoje o Marcelo é que não vem aqui porque está bravo comigo, mas não tem problema. A coisa só se renova, porque os caras não aceitam também, críticas. Mas tu tem essas manias de criticar, de falar a verdade. Quem está no poder. Não, mas tem E de falar assuntos que são tabus, né? Não, mas tem presidentes que tu sempre criticaste que nunca viraram as costas para ti, como Giovanni Luiz, por As exemplo. musas queriam me dar uma porrada. Uma vez fechou uma sala para me bochar, mas não me bochou. Eu tava na sala lá de fora tentando isso também, mas não consegui. Pois é. Mas daí é o seguinte, mas só para dizer, aí o presidente Pífero disse não tem isenção o suficiente para apresentar o debate, mas isso é de uma burrice, porque o único dia que eu não precisaria ser isento era aquele que era só a mesma pergunta para os dois. Aquele dia, botasse um boneco aqui, era a mesma coisa. Eu ou um boneco. Então, aquele dia ele perdeu um espaço, porque já sabia que ia ganhar a eleição. Então, esse é o presidente Vitório Pífero, e a sua arrogância. O presidente dizia o seguinte, que tinha que se livrar do Yarley, porque era um líder. Mas todos os clubes gostariam de ter um líder assim. E depois jogou no Ceará, jogou no Corinthians, jogou cada vez mais o Yarley, até se aposentar. O Inter não ganhou um pila com o Yarley. O Internacional não ganhou um pila com o Gabiru, que até se jogou na vida aí. Até porque a Europa não compra jogador de meia idade. Mas eu falei tudo isso para confirmar o que tu estava dizendo. O Medeiros, eu entendo um presidente que tira o clube da onde tirou e joga para dentro de uma Libertadores. Todos tiraram, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Grêmio saiu da segunda divisão e foi vice-campeão da América. E sabe com o quê? Com nenhum vintém no bolso. Mas o que eu estou querendo dizer, Rec, é que é a oportunidade de fazer história, não só buscando um título, né, mas colocando num patamar o time. Porque o problema não é tu chegar numa Libertadores, o problema é tu te manter numa Libertadores. Eu dizia aqui quando o Grêmio tinha, entre aspas, o melhor time do Brasil, e tinha, em algum momento teve o melhor time do Brasil, nós deixamos de ser campeão brasileiro porque o Renato queria poupar jogador, porque tinha uma próxima Libertadores e uma próxima e uma próxima. Quando foi jogar o Mundial lá, que o Grêmio vendeu o Arthur e não trouxe um jogador ou 2 ou 3 de qualidade com o dinheiro do Arthur. E eu dizia justamente por isso. Porque quando de novo o Grêmio vai decidir um título mundial? A melhor maneira que tinha era garantir justamente aquele momento do Grêmio, com um grande time, com um dinheiro... Mas o Arthur foi pro Mundial. Não, ele não jogou, estava machucado. Sim. Não, sim. Mas eu estou dizendo, ele estava no Grêmio. Mas ele já ainda. estava vendido. Não, já estava vendido. Não ia jogar em situação nenhuma. Mas eu não estou falando só do Mundial, estou falando da próxima Libertadores, estou falando da possibilidade de uma nova... Sim, que já entrava lá adiante. Evidentemente, né? Claro, no Mundial não estava, ele era do Grêmio ainda. Ele era do Grêmio ainda. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o Medeiros, com essa dívida toda, não conseguir uma pré-classificação para a próxima Libertadores em cima do que vai fazer nessa Libertadores, porque está nela, a dificuldade que o Inter vai ter ano que vem
de montar de novo um grande time e de novo chegar numa final de Libertadores vai ser muito grande. Às vezes os Estão deuses perdendo do a futebol... oportunidade de formar jogador. Ah, sim, claro. Mas Mas, Porque não tem é muito- planejamento. Não é planejamento. até agora tem um certo planejamento na marra. Eu ontem entrevistei eu sempre esqueço, Erasmo Damiani, diretor das divisões de base do Internacional, e eu fui olhar o elenco do Inter por curiosidade, até para fazer uma entrevista mais embasada. O Inter tem hoje 20 meninos e 20 veteranos. Um por um. É muito raro. Um terço já está legal. O Grêmio tem mais ou menos isso. E o Grêmio aproveita quase todos. Só que o Inter não bota jogar, né? Mas agora está botando. Não, mas aí Agora está botando. Aí o detalhe é o Tá seguinte. botando. Aí o detalhe Praxedes está jogando. vai botar, tu quer dizer? Não, já estava colocando. Já estava colocando. Mas, Roberto... Jogou até o Guilherme Pato. Mas, Roberto, eu não concordo. Tirar da segunda divisão não é nenhum favor. Desculpe. Não é nenhum favor, não mexer no orçamento, coisa e tal. Bueno. Só que o Medeiros tá batendo no Miranda, cara. Teu amigo. Tá batendo no Miranda. Não ganha título nenhum, nem gauchão. Tá acontecendo o que aconteceu com o Miranda, tá quase acontecendo com o Marcelo Medeiros. O Miranda pagou as contas, né? Falava em crescimento sustentado. Aqueles juniores todos, enquanto o Grêmio se enfeitava e queria ser o maior clube do mundo com a ESL, o Inter fez 90 contratos com jogadores da categoria de 16 até com todos os meninos. Claro que às vezes alguns não dão certo, mas todos que foram vendidos depois, porque o Inter tinha garantia de contrato. Inclusive, o seu Alexandre Pato, Daniel Carvalho, Nilmar. É que, como eu defendi a vida inteira isso, parece que, mas não esgota esses argumentos. Sim, mas o Inter, crescimento sustentado, nunca teve. Nunca teve. Agora, nesse momento, forçosamente, o Inter está chegando nessa situação de novo. Forçosamente, obrigatoriamente. Vai ter que voltar o Miranda de novo? Não. Tem que... Não, por favor. Tem que investir nos guris. Forçosamente. Não é nem que ele queira, mas ele é obrigado a investir nos guris, porque desses 20 veteranos, continuar essa pandemia, vai chegar em dezembro, 10 ou 12 vão embora. Não tem como, vão embora, é natural. Vão embora, não vai ter como manter. E aí tu vai ter que obrigatoriamente aproveitar esses guris, que tem um bom futebol, que ganhou a copinha agora em 2020. Quer dizer, tem que aproveitar, mas forçosamente. Porque ele contratou o Wendel, contratou a Natanael. Eu não entendi uma coisa em relação à renovação do contrato do Rodinei. Por que tem que ser até maio do ano que vem? Até final de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Depois, adeus, tia Chica. O Inter tem um Rodinei cover. Mas será que não é por causa da... Que é o Heitor, o mesmo Rodinei. Não, força física, chegada. Será que não é por causa da questão dos salários que foram diminuídos? Pode ser. Mas o Grêmio vai pagar em 24 vezes. Mas tu não vai deixar de pagar mesmo. Não vai deixar de pagar. Sim, mas se tu vai pagar o jogador, aí, desculpa, eu quero que ele jogue no meu time. Não, mas a dívida que tu tens é do que ele já praticou. É, só uma beira. Não, eu sei, mas eles estavam adiando esse pagamento. Sim, tá. Então, se eu estou O Grêmio vai pagando pagar em ele... 24 vezes. Mas você termina em fevereiro, Se Roberto. for Termina... em 24, não, no caso mas... do Grêmio, eu tô falando do Inter. Não, mas o Inter termina em fevereiro, tá, não te deu mais nada, te deu aquela beira que tu jogasse lá. Vou te pagar a beira, mas não vou ter que te pagar um novo salário. Claro. Mas e por que eu não vou pagar a beira com ele jogando? Não, porque aí tu vai ter que botar mais grana. Ele não é do Inter. Tu vai ter que botar mais grana. Tem que devolver pro Flamengo. Tu vai ter que botar mais Flamengo paga o mês a mês. Eu tô falando em março, abril e maio do ano que vem. Não tem porquê, fevereiro. Eu acho que deve ter feito um meio termo aí. Sabe como é que eu planejo a minha vida? Tu deve planejar até melhor do que eu, porque tu é professor, o Alaor Veríssimo e tal. É o seguinte, se eu tô encalacrado, ninguém quer comprar publicidade, caiu o rendimento de A, B, C, todo mês eu tenho que reduzir o meu custo. Onde eu posso. Não posso reduzir o colégio da minha filha, porque ela tem que continuar estudando. Eu não posso reduzir o Unimed, porque tem que ter plano de saúde. Não posso... O resto tem que reduzir. Trocar de carro? Não. Quem sabe nunca mais. Trocar não sei do que. Férias no Caribe? Quem sabe daqui 10 anos? Férias não sei aonde? Não. Vai para Lagoa Vermelha pescar, molhar a minhoca lá. Não adianta. Vinho também não vou cortar. Tá me corneteando aqui. Eu disse. Por isso que eu brigo com o Maurício. Eu tenho que responder no ar. Tem que cortar o salário do Maurício. Aí, primeira coisa, primeiro corte. Maurício, tá fora. Mas cortar mais, daí não sobra nada. Já é baixo. Não é bem assim, não vamos fazer que é feio. Já voltamos.
Muito bem, é isso aí, estava fazendo um gesto aqui para o Alaor Veríssimo. Daqui a pouco teremos Renato Portaluppi, Gerson Canhotinha de Ouro, Casagrande, tudo aqui no programa. Tá, mas o Renato, eu vou fazer uma pergunta e posso lançar essa polêmica para nós começarmos a pensar nisso. Eu coloquei, inclusive, no Twitter essa semana, eu não sei se o pessoal concordou muito. Vamos, Roberto, vamos, levanta. Se o Renato for para o Flamengo, partindo do critério dele de que tem que poupar jogador, o Grêmio volta a ser favorita a ganhar algum título. Você concorda comigo? Essa é boa. Porque se o Flamengo começar a poupar jogador lá, o Grêmio volta a ter chance de ser campeão. Sabe eu vou perguntar isso para ele hoje. Pegando de novo o gancho, falou a palavra Grêmio. O Grêmio tem outros jogadores no final do ano que eu duvido que o Grêmio vá prolongar o contrato. Orejuela, Marcelo Oliveira. Não precisa, né? Não. Bota os guris, né? Vale pro Grêmio que vale pro Inter. Por isso, o Musto ainda vai lá, é titular. O Rodinei também é titular do Internacional. É que o Musto é bruxo do homem, né? O Saravia, o Inter tem que prorrogar também. É bom. Aí entra a análise da FIFA, que é perfeita. Não precisa nem consultar os clubes de lá. Acerta com os jogadores e comunica os clubes. Porque daí vale para o mundo inteiro. Que todo mundo tem esse tipo de problema. Ou o campeonato ficou maior, ou emendou uma temporada na outra. Né? É uma situação de exceção, né? É uma situação completamente. de exceção. Tem que ser entendida como tal. Né? Inclusive a própria legislação pode ser atropelada nesse momento, por uma situação de exceção. Já voltamos. Magno Navarro é um grande artista, né? E se tornou notório imitando grandes personagens com perfeição. Aliás, eu me lembro de um colega meu, Milton Ferretti Jung, falecido, que dizia assim, tinha um candidato, que eu não me lembro qual era, e dizia assim, só ele sabe pronunciar o meu sobrenome, porque nem eu sei pronunciar. Ele pronuncia o meu sobrenome, que nem eu sei pronunciar, ele consegue dizer, o Milton Jung lendo o correspondente. Eu estou tentando me lembrar de quem era, mas aí é a ilação que eu faço para chamar o Navarro, porque ele imita o Renato melhor do que o Renato. Porque o Renato, às vezes, não é Renato. Né? Mas o Magno Navarro consegue ser perfeito na imitação ao Casão, ao Renato, ao Gerson Canhota. Né? O Gerson, as pessoas dizem, é fácil de imitar. Imitar é fácil, agradar é difícil. Eu acho que essa é a grande virtude do Magno, que é ator, que é comediante, que é influenciador da Copa do Brasil e que cresceu, né? Cresceu. Sabe que fazer humor é a coisa mais difícil do planeta. Tanto é que a gente ficou quanto tempo com 2 comediantes no Brasil? Era o Jô Soares e o Chico Anísio. E aí os outros foram se tornando alternativas e tudo mais, fazendo stand-up, que é um treino permanente. O cara treina para ficar melhor. Disse tudo isso para te agradar, para tu caprichar aí e fazer o que tu sabe fazer com maestria aí, Magno. Boa noite a todos, boa noite, Rec, Alaô, Roberto, todos os telespectadores do Cadeira Cativa. Primeiramente, obrigado pelas palavras, eu gostei muito dessa frase, né, de que imitar é fácil, agradar que é difícil. A gente tenta, eu estou tentando. E acho que o mais importante é sempre ter isso em mente, tentar sempre melhorar, tentar sempre prestar atenção no que o público está gostando, no que o público não gostou tanto, para continuar fazendo um bom trabalho. Então, obrigado aí pelo convite, obrigado Ubra TV. Essa é a primeira vez que ele participa aqui, por isso que eu fiz esse nariz de cera. Na próxima, eu podia simplesmente... Nariz de cera é encher linguiça. Tu sabe o que eu estou dizendo? Não, é que nariz de cera eu não sabia o que era. Mas na próxima ele vai cobrar também. Já É baixinho. É baixinho. O cachê é baixinho. Mas eu podia... R$70 mil, dá para dividir. 70 mil? Então é tranquilo. Então tu tá te valorizando pouco mesmo. Tu tá te valorizando pouco. Mas é só porque ele quer imitar o Renato. Porque o Gerson não cobra tudo isso, o Casagrande não cobra. Mas o Renato deve cobrar tudo isso. Sabe que os caras dizem assim, mas tu tá ganhando 50, 60 mil por mês, 80 mil por mês, 100 mil por mês. Eu tenho uma resposta, viu, Magno Navarro? Se fosse só isso, eu já tinha largado. Quando começam a me encher o saco, me chamar de rico, me chamar de chinelão é uma agressão. Me chamar de rico, pô. E tem uma outra frase que eu digo, eu me preocupo com quem está mal, que pode querer me tomar algum. Com quem está bem, eu não me preocupo. Agora,
Na próxima vez que você participar, eu já vou chamar o personagem direto. E aí, Renato, vai pro Mengão ou não vai? Boa noite a todos. É uma satisfação estar falando com vocês. Boa noite, Rec. Boa noite aos espectadores. O Rec, é como eu sempre digo para vocês, entendeu? Eu tenho um sonho. E um dos meus sonhos é treinar o Flamengo. Porque eu acredito que o grande treinador e o grande jogador que eu fui, ele pode sim ter passagens por grandes times, conquistar títulos, que foi o que eu fiz durante tanto na carreira de jogador como na de treinador. Todos sabem que eu sou Grêmio até o último segundo da minha vida, mas é um sonho para mim treinar o Flamengo. Mas é como eu sempre digo, eu só vou treinar o Flamengo se eu tiver 200 milhões. Porque eu também quero ter a condição. Porque você ser treinador igual o Jorge Jesus com todo respeito ao Jorge Jesus, é fácil. Eu quero saber se eu vou ter os 200 milhões do Flamengo. Muito bom, muito bom. E o Canhoto, Gerson Canhotinha de Ouro, como é que chega aí para o seu comentário de hoje? O que mais está te deixando agitado aí, Canhota? E aí, galera? Sem vinheta eu não entro, tá certo? Olha aqui, eu tô tendo que comentar, tá certo? Essa porcaria desse campeonato carioca, que não era para ter voltado, tá certo? Tá tendo aí um monte, esse vírus desgraçado, É um vírus, uma porcaria. Agora, já que voltou, esse time do Fluminense é só um monte de baranga. Mas aí, foi campeão. Agora, vamos ver quem vai ganhar esse campeonato aí, que é uma brincadeira. 0 nesse campeonato. Tá certo? Valeu, galera. Sabe que a gente não combina nada, então fica meio assim, né? Qual é o conteúdo que eu posso tornar mais abrangente? A gente fica lembrando o que você assistiu. O Casão, por exemplo, tá fazendo muito cálculo aí de percentual, essas coisas todas aí. É que, para mim, a satisfação está no programa de vocês. Eu acho o programa de vocês, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu acho o programa de vocês, o Cadeira Cativa, é muito melhor que o Bem Amigos. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Quero te parabenizar, porque você é um apresentador que deixa o comentarista falar. O Galvão, às vezes eu quero falar, eu não consigo. E aí vem o Caio Ribeiro falando, tem que interromper todo mundo para eu falar o que eu falo. Porque nós ainda estamos numa democracia. Não parece, mas nós ainda estamos numa democracia. E eu tenho direito de falar e tenho direito de discordar até mesmo do que eu falo. E o Abelão, hein? Que fria essa do Vasco da Gama. Já tinha entrado numa fria no Cruzeiro, Abelão. Você não era de pegar essas geladas antigamente, hein? São clubes fantásticos. Aquele grupo do Cruzeiro era um grupo excepcional, cara. O pessoal me ligou, eu não podia falar não. Era um grupo com alma, um grupo que era um grupo lindo, cara, mas foi rebaixado. Depois veio o convite do Vasco, que é um clube que eu fui jogador, o problema é que eu acho que eu tô tomando muito vinho antes de fazer o treinamento, cara, porque às vezes chega na hora do campo eu esqueço, mas isso é normal, pô. Você perder do jeito que a gente estava perdendo é normal. Valeu. Olha aqui, e o Petkovic, hein? Com toda essa dificuldade de falar e tal, se tornou comentarista da Rede Globo, hein, Pet? Que espetáculo. Isso é uma superação, uma coisa interessante, né? Acho que agora você pegou pesado, porque discordo disso, eu consigo entender tudo que eu falo. E acredito que o telespectador também entende, porque eu conheço o futebol como poucas pessoas conhecem o futebol. E principalmente o futebol brasileiro. Que eu joguei foi ídolo, Flamengo, joguei Fluminense, joguei Vasco da Gama. Eu conheço o futebol
E quando alguém conhece futebol como eu conheço, fica fácil ser comentarista. Professor, quer fazer uma... Eu quero saber do Pet, eu quero saber do Pet, quem é que é melhor, o Pet ou o Renato? O Renato vai responder, o Pet, um falando eu não com o sei, outro. Quem é que é melhor aí, o Pet, o Renato, como é que é o negócio? Batendo falta, eu nunca vi Renato bater falta no futebol brasileiro. Nunca vi, igual a mim não bate. Ele é ídolo da Flamengo também, mas acho que dentro do futebol eu fui um pouco melhor, porque tinha visão de jogo, distribuição da bola, de volta para marcar, joga para time. Renato nunca foi assim. Ô, Pet, com todo respeito a você, entendeu? Mas o grande jogador, ele aparece nos momentos decisivos, entendeu? Você fez um gol importante em 2001. Mas quantos eu fiz? É isso que você tem que ver. Eu fiz gol em Mundial. Você nunca fez. Você tentou ser treinador e não conseguiu. Acho que só isso responde a sua pergunta, entendeu? Alguém pegou mais do que você, Renato? Você tá falando em gols ou em mulheres? Mulheres. Você sabe que uma vez o Pelé falou comigo e me provocou dizendo que ele tinha mais de 1000 gols. Falei, pô, Pelé, para cada gol seu eram 10 mulheres minhas, entendeu? Você pode ter certeza que grande jogador, ele se garante dentro e fora de campo. Comigo não é diferente, entendeu? Alaor, Não, então vamos lá, vamos pro Lucha, então. Luxemburgo, e essa empreitada aí do Palmeiras, o Flamengo é imbatível, professor. Como é que o senhor vai querer superar o Flamengo aí com o Jorge Jesus e tal? Pô, camarada, eu respeito o jogo técnico que existe, eu sei da qualidade do técnico, mas eu também sei da qualidade do meu trabalho. Entendeu? Então você tem que... Às vezes, vocês da imprensa, vocês querem colocar todos os técnicos como que se fosse igual. Mas tudo que o Jorge Jesus ele vem fazendo no Flamengo hoje, eu já fazia lá atrás. Entendeu? Eu fiz no Cruzeiro de 2003. Eu fiz no Bragantino de 91. Se você pegar o esquema tático do Jorge Jesus, é o mesmo que eu fazia no Bragantino em 91. Tá certo? Então, você tem que entender que cada projeto é um projeto. E tem que respeitar. Hoje eu estou no projeto do Palmeiras e eu não estou aqui no Palmeiras. O Palmeiras é um clube grande. Entendeu? O Palmeiras é um clube gigantesco. Então eu não estaria num clube gigantesco se o Palmeiras não confiasse em mim. Tá certo? Então nós vamos disputar os títulos e digo mais, nós vamos ganhar. O Palmeiras vai ser campeão de tudo, igual o Flamengo foi no passado. Porque o que o Jorge Jesus faz, eu já fazia desde sempre. Muito bom, excelente, né? Magno, eu já te vi numa outra oportunidade, eu sei que a tua especialidade é o esporte, mas a minha curiosidade, tu imita algum personagem que não seja do meio desportivo também? O Lulu Santos, por exemplo, está vivendo uma grande fase, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que valorizar o rock nacional e principalmente o espaço para os artistas brasileiros. Eu valorizo isso de vocês, de abrir o espaço, porque o Magno ele faz imitações do futebol, mas também faz cantores, políticos, personalidades, e isso que tem que ser mostrado de uma forma amorosa. Muito bom. Todo mundo imita o presidente Lula, não sei se você imita. Não, eu imito uma galera de política. O Lulu falou comigo e é bem por aí. As minhas imitações começaram a se aproximar muito do futebol a partir do momento que eu encontrei um programa de rádio aqui no Rio. E aí a gente meio que começou se testando, e aí o programa foi dando muito certo, e eu fiquei 2 anos trabalhando nesse programa, que era um programa de futebol. E aí foi quando eu comecei a criar demandas por personagens especificamente do futebol. Mas antes de eu fazer essas imitações do futebol, eu fazia algumas imitações, como a do presidente Lula. Que você pediu. E se você pede, eu não tenho a menor possibilidade de negar.
um pedido seu, Rec. Eu agradeço esse espaço que você tem, porque nunca antes na história desse país alguém me deu um espaço tão considerado como esse seu. Muito bom, muito bom. Aplauso, velho. Tá legal, mas pra gente fechar aí com chave de ouro, até para não te explorar muito, para você querer voltar, o PVC comentando na Globo agora, saiu da ESPN depois de tanto tempo, passou para Fox, agora para Globo, agora vai trocando assim e tal. É verdade. Eu comecei a ESPN em 1992 e sempre foi meu sonho ser jornalista esportivo. Desde pequeno, na revista Pacá, eu estudava, ficava vendo escalações, times históricos, inesquecíveis. Hoje eu estou na Rede Globo, mas se vier o convite da Ubra TV, eu posso analisar. Para mim, seria histórico, inesquecível ser comentarista da Ubra TV. É isso que tem que ser debatido. E eu queria que você, Alex Escobar, agora sim, definitivamente, comentasse aí as contratações do Diego Souza, do Thiago Neves, que agora são jogadores do Grêmio, inclusive. Muito boa noite pra você, torcedor, rapaz. Rec, meu irmão. Tô esperando você aqui no Rio, hein? Vem aqui pro Rio, rapaz. Vê as escolas de samba. Desfile das escolas de samba. Você sabe o que eu achei bom, rapaz? Diego Souza, bom jogador. Gosto muito do Thiago Neves. E o Renato é aquilo, né? O Renato faz os caras jogarem, rapaz. É importante. Agora, eu queria o Renato Gaúcho no América. Alô, Bequinha. Pô, falei que era para fechar. Mas para fechar mesmo, com chave de ouro. E o Rizek, como é que apresenta o programa aí do começo da tarde e tal? Olá, boa tarde. Estou ao lado de craques. O Rec, o Alaor, o Roberto. Meus caros, o Campeonato Carioca voltou. Polêmico. Queria a opinião de vocês. Porque, na minha opinião, é uma catástrofe. Não tinha que ter voltado o Campeonato Carioca. Mas já que voltou, vamos analisar. Muito bom. Como é que contrata o Magno aí para fazer um stand-up? Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer esse espaço, foi muito divertido, muito legal, porque para mim eu tento pegar o máximo de convites possíveis, não só pelo público, porque para mim é sempre uma forma de tá testando as minhas imitações, de estar continuando fazendo elas. Então, muito obrigado pelo convite, pessoal da Ubra TV. Bom, a galera que está aí assistindo, isso aí é muito importante. Pô, se quiser acompanhar meu trabalho, só chegar lá no Instagram, @NavarroMagno, Instagram NavarroMagno. Já chega lá agora no Instagram falando, pô, te assisti na Ubra TV, é muito legal. Ou então, se quiser dar uma cornetada também, eu não gostei de nada. Vai fazer um concurso para a prefeitura da sua cidade. Só chegar, esse feedback é sempre importante. Então, me segue lá no @NavarroMagno, se quiser, até para contatos comerciais também. Aí, só mandar um direct. @NavarroMagno. Muito obrigado pelo espaço, gente. Tá certo. Enquanto você falava, aparecia aí já @NavarroMagno, e certamente muita gente nova vai entrar lá e um público diferente, porque, como disse o Magno, né? Tem que aproveitar a oportunidade para atrair um público novo, né? Porque o público cativo ele já tem. Mas avisa o PVC aí que não adianta querer vir para a Ubra TV, porque o REC é igual ao como é que ele falou? Galvão Bueno. O Galvão Bueno. É a mesma coisa. Não dá para falar. Não dá para falar. Ele não deixa ninguém falar? É. Então eu vou continuar aqui no Sport TV, porque o Rizek, ele quase não fala nada. E aí eu consigo desenvolver, falar da seleção histórica de Trinidad e Tobago de 1997. Trinidad e Tobago de 97, é bem dele. Valeu, um abração. Obrigado, Magno. Programa para vocês. Tchau, tchau. É isso aí, faz stand-ups e participa de programa de rádio, é radialista, né? Nosso colega é radialista, eu também sou radialista, eu trabalho na televisão, mas eu sou radialista da Gema, né? 35 anos fazendo isso, mas ele é um talento, né? É um talento. O PVC, eu acho que é a melhor imitação dele. A do Gerson é muito boa também, né? Não, e aí ele usa as mãos. A do Renato é ótima. A do Lula ele já encolheu o dedinho, né? Toda a caracterização. Não, Essa questão do PVC, do Trinidad e Tobago, é típico do PVC, né? Ele traz umas informações, assim, umas Fora estatísticas de um lugar que tu não consegue... Porque é só ele que tem na cabeça dele, né?
E essa característica melhor, trazer a característica do personagem foi perfeito. Hoje é sexta-feira, para deixar você mais leve em casa, esse era o objetivo. Se toma muita água, toma uma olina. Água que o passarinho não bebe, né? Mas ia contar a história do Edu ligeirinho aí. Todo passeando ali na frente ali da banquinha ali do seu Rivaldo, no boteco do seu Rivaldo ali, né? E aí, olho de longe, mas aquele é o Edu com uma latinha de cerveja que até me patrocinava, Calena, uma latinha azul. Disse, pô, eu não tinha visto ainda, né? Pequenininha e tal, tinha visto aquela de garrafa. Disse, olha, tem Calena pequenininha, né? O Zandoná nem me falou e tal. Aí cheguei, tomei meu trago lá, aquela caipirinha ali, esperta do seu Rivaldo, né? Não é toco, hein? E aí, bom, se fizer toco com a barraquinha da praia, aí cheguei na hora de pagar a conta. Escrevi isso no Correio do Povo na época. Pagar uma cerveja pro Edu, né? Ou para qualquer outro, né? Prazer, né? O Edu disse, nunca ninguém pagou minha conta. Eu pago a minha cerveja. Tomei nos dedos, eu sempre conto isso aí. Aí ele levou pro seu Rivaldo lá uma camisa autografada pelo Pelé. Ele casou com uma gaúcha, né? E veraneia. E agora eu não encontrei mais em Xangri-Lá, né? Acho que não está mais veraneando por aí. Deve ter ido embora para Santos, né? De volta. Mas ele voltou a trabalhar uma época no Santos, né? Eu, em 2001, eu trabalhei no Santos numa parceria que nós tínhamos com a universidade aqui, com a UBRA. E Clodoaldo, ele... Pelé mesmo? Não, Pelé não. Pelé nunca... Uma das histórias mais... Mas o Pelé trabalhou nas divisões de base lá. Mas não nessa época. Mas já constava, né? O Claudio Miro, o zagueiro, sempre conta. Eu encontrava o Pelé, meu armário era perto do Pelé, eu quase desmaiava quando via. O Pepe, esses eu cruzava no corredor todo dia. Pepe, Clodoaldo, figuraça, Pepe. Gente finíssima, educadíssimo, e super acessível. E aí é engraçado que realmente a Vila Belmiro tem essas histórias que só ela tem, não adianta, né? Quando nos apresentaram, era um jogo Santos e São Paulo. Nos apresentaram, entramos no campo e aquela coisa toda. E aí, antes de entrar, eles, para apresentar a Vila Belmiro para nós, eles, vamos entrar pelo vestiário aqui. Aí mostraram lá o lugar da oração, as banheiras de hidro, não sei mais o quê. E aí tu olhava o armário dos jogadores e aí estava todo ele bem branquinho, bem pintadinho. Lá no meio tinha um cinza amassado, sem pintura, sem nada. Só, nesse aí ninguém mexe. Do Pelé. Uma instituição dentro da instituição. Bom, vamos falar de Grenal para passar a régua no programa. Quem chega melhor para o Clássico Grenal? Onde, não sei, vai ser realizado... Fazer essa pergunta para nós, né, Rec? Não tem como. Olha, Rec, eu vou te responder. Pelo treino que eu vi do Inter ontem... Tá me chamando de abobado? Não estou chamando de abobado, eu tô te... Tu e o professor. Da minha vida ganha. Eu estou dando depoimento. Pelo coletivo, o apronto que eu vi do Inter ontem... Tá, então vou mudar a pergunta. Técnico tem que estar no dia a dia ou é só na hora do treino coletivo? Porque a vida inteira ficam dizendo que não pode fazer trabalho, que pode não fazer treino. Aí agora eles me disseram que o Renato não precisava porque não tinha treino conjunto. Não, mas isso aí... E o pior é que todo mundo engoliu na imprensa. Não. Para mim faz a diferença em favor do Inter. Esse Codê é um cara muito presente. Ele viu o Potker, por exemplo, nessa parada. Ele é próximo do boleiro, ele tem uma estrutura psicológica muito boa para trabalhar. Pode fazer a diferença. Agora eu vou falar como treinador que sou, né? Claro que não é de futebol, embora eu tenha o curso de treinador de futebol também, nunca quis exercer, mas fiz para exercício da profissão. O treinador tem que estar sempre junto. Porque não se trata... Bate errado na bola, o cara vai dizer, ué, não é só assim, isso. É tudo, é o ambiente, é a forma dos jogadores se relacionar. Não estou errado, então, né? Não tem. Até o jogador não ficar deitando no cara. Não é deitando, não. E o cara, ele passa a respeitar mais. Pô, exatamente. O cara tá todo dia ali pra quê? Pra ver os caras correr? Não, ele tá ali porque ele tá conversando, tá batendo papo. E especificamente do Renato, existe um agravante no Renato, que é assim, isso não é o dizem a expressão. Dizem, e quem diz é quem convive lá no Grêmio, tá? Que o Renato não é um cara de escutar a opinião dos outros. Então você imagina o seguinte, o cara escala o time e não está no dia a dia do time, vai ouvir quem se ele não escuta ninguém? O Grêmio tá sempre confiando
no aspecto mítico do Renato. É. É mito, é bom técnico. E o time Na do hora Grêmio é H, bom. e O time do Grêmio é bom. E bem concebido, bem treinado por ele. Agora, quando me argumentam que ele ensinou o Pedro Rocha a concluir e fazer o gol, quando me dizem que ele ensinou o Everton a não correr de cabeça baixa, como é que agora ele não é importante no dia a dia? E se diz que é quarta e domingo tem, não dá tempo para educar. O Enio Andrade chamava de trabalho educativo. Sim. O Enio Andrade, o Alaor assistia treino. Ele pegava o Vink e dizia assim, mas Vink, tu é burro. Bate assim. Chapa ele ela. ensinava no treino. Ó, falta lateral, você no primeiro pau, você no segundo pau, abre os braços quando for cabecear, porque esse cara é muito grande e tal. E o Renato no Rio. Cudê orientando. Quando você Como é que não tem diferença? Se tiver um Grenal... É que o nosso oficialismo... Não, mas também. se tiver um Grenal de futebol, aí ele está em vantagem. Não, esse jogo agora, Flamengo e Fluminense, né? O Flamengo a gente sabe que é infinitamente superior ao Fluminense. E o resultado se deu por conta da pandemia, da falta de treino, da falta de entrosamento, da falta de Então, na pandemia ajuda o Grêmio ou ajuda o Inter? Eu não sei quem estava melhor no final. Eu penso que o Inter estava melhor. O Inter estava muito embalado. Aquele Grenal da Libertadores. É verdade. Não foi equilibrado o Grenal. Não foi equilibrado. Não foi equilibrado. Não, tá sendo o Inter com a camiseta tricolor por baixo que não. Interessa isso aí, se eu tô com tricolor, isso não te interessa. Não. Olha que o Inter deu 2 bolas no poste, mas quem perdeu a chance mais viva no final foi o Luciano. Não, mas eu tô falando do jogo todo. O Fux entregou. Mas não tô falando de oportunidade, tô falando do jogo como todo. Não, o Inter meteu 2 bolas no poste, o Grêmio meteu uma. Não, mas o Luciano perdeu um gol feito também. O Inter dominou o meio de campo. O Inter dominou o meio de campo. O segundo tempo, que foi pouco tempo de jogo. Quantos tempos são? 4? Se o primeiro foi parelho, o segundo eu mandei, eu fui melhor. Pontual. 5% a mais, 5% a menos. Eu acho que foi um Grenal atípico. O Inter sempre é melhor, o Grêmio que está ganhando. Não, é verdade. No Beira-Rio, o Grêmio ganhou no final com o Diego Souza. E o Inter dominou com 10. Dominou com 10. Chegou na hora... Gol do Grêmio. Tá, mas há muito tempo o Inter não vinha jogando de igual para igual com o Grêmio. Isso é verdade. Agora falando sério. O Inter perdeu Grenal. o receio do Grenal. O Inter voltou a ser grande. O Inter torcia que não tivesse Grenal. O Inter passou pelo complexo de vira-lata e agora superou. O melhor Grenal dos últimos anos em favor do Inter foi o último. Eu não sei se chegou a ser melhor que o Grêmio, não. Mas foi um jogo parecido. Mas Roberto, vamos combinar foi um jogo que atípico, era Libertadores, ninguém queria perder o primeiro da história. Mas vamos combinar que teve um Grenal lá na Zona Norte, que o Inter foi para não tomar gol, e não tomou gol. Como na Zona Norte? Na arena do Grêmio. Pois é, Zona Norte. Não era Zona Norte ou botaram na Zona Sul agora? Tá. A queima-roupa, quem vai ser o presidente do Inter? Não tem os nomes ainda. Mas certamente alguém de oposição. Tu acha que não ganha o Alexandre Chaves Barcelos? Não sei nem se ele pode concorrer. Segunda-feira tem mais. Fique em casa. Vou dizer uma frase nova. Com máscara.